salário do pecado é a morte, por que Enoque e Elias não morreram? Eu sou o pastor Elias Soares e estamos aqui para responder a esta pergunta que nos foi feita pelo Francisco Alves da Silva, um amigo do WhatsApp. Essa pergunta, por sua vez, também foi dirigida a ele e ele parece-me que não teve como dar a resposta e nos fez esta pergunta para conhecer a nossa opinião. É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo, só que antes vamos falar com Deus. Pai Santo, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua fidelidade, amor, graça e misericórdia. Abençoe a minha família, o meu lar. Abençoe também os teus filhos que estão aqui assistindo neste exato momento a este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá fazer uma leitura do texto, porque aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que o apóstolo Paulo, ele relata aqui com todas as letras que a recompensa pelo pecado é a morte. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, 22, ele também diz a mesma coisa, ao escrever que em Adão todos morrem. Todos morrem. E ainda mais, há um outro texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, não há ninguém que não tenha pecado. Elias era pecador. Da mesma sorte, Enoque também foi pecador. Todos eles nasceram em pecado. Não eram pecadores porque pecavam porque eram pecadores. Mas tiveram uma vida diferente de todos os demais viventes e Deus, por sua vontade, quis levá-los para o céu. Além disso, em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, estando ainda nós mortos. Ele nos ressuscitou, melhor. Ele nos ressuscitou, estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecados. Portanto, que todo homem é pecador, isso é um fato. Só que, se o salário do pecado, uma vez que todos são pecadores, isso significa que todos pecam. E o salário do pecado é a morte, porque o profeta Elias, Eliyahu Hanavi, e também Enoque não morreram. Primeira verdade que eu quero apresentar é que isso aqui é um caso de excepcionalidade. Mas de excepcionalidade que estão aqui registrados na Bíblia. Diferente de alguns que querem apresentar um caso excepcional sem fundamentação bíblica. Mas esse aqui é completamente diferente. Um segundo caso é que eles não são os únicos casos de excepcionalidade, porque existirão outros casos, como é o caso, por exemplo, de milhões, milhares ou milhões que serão arrebatados com Cristo por ocasião do arrebatamento. Eles serão transformados com corpos glorificados sem provar a morte. Então não é só Elias e Enoque, mas também todos estes que por ocasião do arrebatamento, eles serão então transformados com corpos glorificados para não provar a morte. Portanto, não há aqui um problema na resposta a esta questão, visto que primeiro é uma excepcionalidade, no caso de Elias e também de Enoque. Segundo, que nós teremos vários casos ainda onde pessoas serão transformadas, terão corpos glorificados, imortais, para não provar a morte. Portanto, está aí a nossa resposta a esse questionamento. Por que então Elias e Enoque não morreram? Por outro lado, nós havemos de convir que eles experimentaram a morte, mas não a morte física, mas a morte espiritual. Mas como assim? Porque todos nascem mortos espiritualmente. Não há ninguém que venha a nascer salvo. Então eles experimentaram a morte, porque a Bíblia fala de 3 mortes: a morte física, morte espiritual e morte eterna. Eles nasceram espiritualmente mortos, logo experimentaram a morte, apesar de não ser
a morte física, mas experimentaram a morte espiritual. Só que a morte espiritual ela pode ser revertida. Você sair de um morto espiritual para ser vivo espiritualmente. A morte eterna que é um problema. Se você morreu eternamente, acabou. Mas mesmo para aqueles também que morrem fisicamente, há uma solução. Como haverá solução? Para todos aqueles que serão arrebatados, que estiverem vivos, que eles serão arrebatados com corpos imortais, glorificados, para o encontro do Senhor nos ares. Portanto, está aqui a nossa explicação e a nossa resposta a esta pergunta. Deus abençoe a vida de vocês. Se porventura se interessarem pelos nossos materiais, nós teremos aí o nosso número do WhatsApp. O número do WhatsApp que estará aí na tela. E você pode entrar em contato conosco e adquirir o nosso dicionário de palavras e expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, ou os nossos livros de perguntas difíceis de responder, volume 1, 2, 3, 4, por um preço excepcional. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração de cada um.